Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Antes de mais nada, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com o pessoal que vocês gostam aí de compartilhar conteúdos. Hoje, né, continuando a série de vídeos sobre mim, falar um pouquinho sobre uma questão que são dois marcadores aí sociais que eu acho que fazem parte da minha vida e que são muito importantes, né? Que é o fato de eu ser gay e ser negro. Já falei um pouco da Maraia, né? Sobre essa parte dessa dualidade racial, que aqui para mim também foi uma questão quando eu entendi que eu era uma pessoa negra por conta ali de episódios de reprodução de racismo e tudo mais. Eu vou aprofundar um pouco mais isso, porque muitas das vezes as pessoas acham que algumas atitudes das crianças são só atitudes de criança. Ah, não tem nenhum problema, essa criança, ela faz isso mesmo. E a gente esquece que as crianças, elas reproduzem muito aquilo que elas veem no mundo, né, na sociedade, dentro de casa, né? E é muito interessante, né, parar para pensar como algumas coisas ao longo da vida me afetaram, né, para ser a pessoa que eu sou. Algumas me afetaram negativamente, é claro, vou até falar um pouco delas também. Na verdade, é o principal foco quando falo sobre esses marcadores sociais. Mas, assim, eu queria apontar muito para um lugar, né, que é, que é um pouco da dor, né, mas eu acho que é necessário estar aqui discutindo. Só para início de conversa, eu não nasci homem, eu não nasci gay, eu não nasci negro, eu não nasci nada do que eu sou. Tudo isso me foi atribuído quando eu nasci. Depois que eu saí da barriguinha da minha mãe, tudo isso me foi atribuído, que é a tal da construção social. É, quando eu falo assim, eu não nasci homem, não quer dizer que eu não seja de sexo masculino. Eu sou, né? Sou um macho biológico de acordo com as definições, né, da biologia, mas ser homem, eu tive que assumir esse papel social e, principalmente, eu nunca pude falar e fazer certas coisas que eu gosto ou, enfim, que fazem parte de mim por conta da forma como é imperiosa a forma de você ser um homem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro essas coisinhas fofas aqui, ó. Adoro sticker fofo, adoro. Só que quando era criança eu não poderia falar, não poderia agir. Eu tive vários episódios assim, extremamente traumáticos em relação a isso. Teve uma vez que tinha porque eu nunca mais ouvi. Tinha um fotógrafo aqui no bairro e ele me viu com as minhas colegas, porque eram filhas de amigas da minha mãe, né? E ele foi, eu era uma criança tipo de 3, 4 anos, era muito pequeno. Tá, vai, 3, 4, 5 ou 6 anos, eu não lembro exatamente, mas não era mais do que isso, eu tenho certeza. E ele foi, ele beijou, né, a primeira menina no rosto, a segunda também, isso criancinhas, tá? E a minha pessoa, quando eu fui dar um beijo, porque geralmente eu dava beijo, tanto faz, né? Se era homem ou mulher, eu era uma criança. Ele me empurra, lindamente me empurra e oferece a mão, não. Ele pega a minha mão e faz assim, né? Só faltou ele falar, é assim que macho faz. Então, assim, nisso eu tive um problema grave de afeto com homens que perdurou durante muito tempo.
Imagina isso tudo na cabecinha de um rapaz gay. Eu sempre me entendi como um homem gay, né, uma criança gay. Sempre fui homoafetivo. Muitas pessoas perguntam, né? Ah, o que, que é isso, homoafetivo? Homoafetivo significa que romanticamente eu sempre me atraí por homens, né? Sempre quis ter relacionamentos com homens. No caso, com meninos, depois com jovens do sexo masculino e hoje com homens adultos, né? Então, assim, é, é muito difícil para algumas pessoas entenderem isso. E eu fico assim achando absurdo que as pessoas querem porque querem que isso não seja falado em sala de aula. E eu assim, gente, ninguém tá falando, ah, você tem que ser homossexual, ah, você tem que ter um relacionamento homoafetivo. Mas as crianças precisam saber que existem esse tipo de relacionamento. Isso me privou de construção de autoestima, isso me privou de ser quem eu sou. Quantas vezes eu não falei para alguém que eu gostava, sabe? Para um rapaz, para um amigo, sabe? Eu queria falar, eu te amo, mesmo que eu fosse assim, rejeitado. Talvez, por exemplo, eu aprendesse a lidar melhor já com esse tipo de dores quando eu era criança, porque essa coisa da rejeição é normal, gente, na vida. Em outro momento eu vou falar sobre isso, em outro vídeo. Mas veja, me foi privado ter esse tipo de experiência lá atrás. Pior, né? Se você levar em consideração que eu demorei anos para dar meu primeiro beijo, para ter minha primeira relação, que eu sou uma pessoa que eu tive muitas dificuldades, hoje eu sou mais tranquilo, mas poxa, eu tenho 34 anos, né? Vou fazer 35. Eu tenho que sofrer, eu tenho que ter dor para conseguir viver uma vida um pouco melhor, né, para ter ser uma pessoa com uma vida melhor entre aspas, ter mais caráter, não, posso também não sofrer, que era o que eu sempre quis, né? E eu estava aqui até pensando e lembrando também na questão de raça, porque quando eu era criança, todo mundo falava que esse cabelo lindo e maravilhoso que vocês estão vendo, olha, eu amo esse cabelo. Eu amo meu cabelo. Eu amo. Olha como ele tá brilhoso, gente. Olha como ele tá saudável. Então, ele é meu, tá? Não é aplique, não é nada, não. É meu. E eu ficava com uma raiva quando falava que o meu cabelo era ruim, até eu começar a me sentir triste, porque isso era dito repetidas vezes, continuamente. Seu cabelo é ruim, você não pode ter cabelo grande, porque se você tiver cabelo grande não vai ser liso, então não vai ser bom o suficiente. O cabelo crespo é bombril e coisas do tipo. Isso ladeira abaixo, tá? A ponto de assim destruir totalmente minha autoestima. Mas veja, se você tem um cabelo assim como o meu, com um cabelo crespo, seu cabelo é maravilhoso, tá? Hoje a gente tem um monte de produto. Naquela época já tinha alguns produtos, não eram tão bons quanto os de hoje, né? Eu tenho lá, eu uso um shampoo da Natura, eu tenho o meu creme de pentear da Scala, né? Eu falo isso porque eu acho importante, né? Não sei se um dia eu vou falar sobre beleza, mas seria interessante, né, vocês saberem que tem produtos no plural, né? Não existe só um ou dois, são vários. Acho que na minha época era um ou dois. E assim, é muito ruim você constantemente ouvir que o seu cabelo é ruim, que o seu cabelo não é bom o suficiente, porque dá a impressão de que você não é bom o suficiente, que você não é bom, né, como um todo. Por mais que isso não seja, mas imagina explicar isso para uma criança. Eu tô falando de criança, gente, que é um momento muito importante e decisivo para a gente construir autoestima, conseguir se tornar independente, se posicionar, entendeu? Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz, sou, por outros motivos, outras razões, né? E não pela dor, simplesmente, porque eu tive que penar muito para chegar no lugar que eu cheguei hoje, mentalmente falando. E assim, eu nem falei das experiências de depois
como uma pessoa assim mais velha. Já até falei em outro vídeo, né? Falei sobre quando o segurança de uma loja de departamentos veio, me interpelou, me revistou e só me revistou e não os meus colegas que eram brancos. Eu também poderia falar de uma situação de um congresso que eu fui, e eu era um apresentador de um paper, de um artigo, virei o que? Assistente. Ah, mas Pedro, você não poderia ali auxiliar? Sim, mas tinha uma pessoa para isso, tinha um monitor de sala e que estava presente. Mas eu que tive que apresentar, eu que tive que fazer lá, apertar o botãozinho de apresentar dos outros. As pessoas elas insistem em demarcar muito bem cada marcador social que a gente tem. E isso que para mim é a grande questão de tudo. Para quê? Né? Eu até falei isso nos vídeos sobre desigualdade, né? Eu comentei bastante sobre como as pessoas insistem o tempo todo em demarcar, assim, construir muito esse lugar de poder, né, em cima dos outros, o famoso quem pode, quem não pode. E, sinceramente, eu queria viver uma vida que não fosse uma vida tão atravessada pela dor, sabe? De querer assim que a minha vida fosse outra, né? Imagina, eu acho muito importante estar falando aqui sobre isso, até porque tem assim um tom meio convencional mesmo, uma ideia meio de diário aberto, porque eu acho que tem outras pessoas que têm esse tipo, essas questões, né? Outros problemas, outras questões. Mas, né, eu queria saber de vocês que estão assistindo, quais foram os seus atravessamentos aí na vida de vocês, né? O que que vocês aprenderam com as formas, né, que vocês vivem, com essas identidades, esses marcadores sociais. E assim, eu estou pegando só dois, porque são dois que para mim são muito evidentes, né? Mas também, por exemplo, poxa, eu sou fã de cultura pop japonesa. O que que tem de preconceito contra isso? Ó, não tem, vocês não têm ideia. Ou também o fato de ser também um fã da Mariah, né? Gente, o que mais me deixa irritado é quando questionam a minha intelectualidade e inteligência. Aí quando eu dou um fecho intelectual, a pessoa fica quietinha, aí eu sou assim a pior pessoa do mundo. Mas enfim, acontece, não é mesmo? Bom, obrigada aí por quem viu o vídeo. Não se esqueça de deixar seu curtir, se inscrever. A gente se vê numa próxima, tá? Um abraço. Tchau.